Boa noite, pessoal. Dá um tempinho para o pessoal ir entrando. Boa noite para quem já está aí. Hoje a gente tem mais um Pub Lance. Espero que vocês estejam gostando do projeto. Tem sido bem interessante. Hoje é o segundo artigo que a gente vai discutir. E lembrando que a gente está nesse mês nas discussões sobre treinamento físico, né? Somos um grupo multidisciplinar, então eu não pretendo aqui tomar o papel de nenhum profissional de educação física, pelo contrário, a ideia é discutir fisiologicamente as questões do treinamento físico que eu acho que interessam para todos nós que somos profissionais da saúde, né? Então, espero que vocês tenham tido a oportunidade de assistir as outras aulas sobre treinamento físico que estão lá no ambiente virtual. A gente fala sobre treinamento de força, treinamento aeróbico, treinamento para potência aeróbica, treinamento para resistência. Então, tem várias aulas interessantes lá, assim, vários assuntos interessantes em aulas relativamente, não vou falar longas, mas densas. E hoje nós vamos conversar sobre um artigo que foi publicado em março de 2019. Não é um artigo super novo, mas é um artigo que eu achei que tinha tudo a ver com a discussão desse mês, né, que é treinamento físico, justamente porque a gente vai falar sobre treinamento concorrente. Né? O que é o treinamento concorrente? Treinamento concorrente é aquele que a grande maioria de nós faz, que é, ao longo dos nossos dias, ser submetido a treino com foco, assim, digamos, em endurance, ou seja, né, que as pessoas gostam de chamar de um treino aeróbico, e um treino de força, que é o ideal. O ideal é que na nossa rotina, né, semanal, a gente tenha treinos de força, treinos de endurance e tem também os treinos de flexibilidade. Se a gente olhar a orientação da Organização Mundial de Saúde para saúde relacionada à atividade física, a orientação é ter treino dinâmico, né, que eles chamam de treino aeróbico, então 150 minutos, pelo menos 150 minutos de atividade aeróbica de intensidade moderada ou 75 minutos de atividade aeróbica de alta intensidade. E, além disso, treino de força com os grandes grupamentos musculares, pelo menos duas vezes por semana. E, se for alguém com mais de 65 anos, entra também o treino de flexibilidade como obrigatório. Então, percebam que, ao longo da nossa semana, idealmente, a gente vai fazer treino mais dinâmico e treino mais de força. E como é que esses treinos influenciam um no outro? Porque essa é uma pergunta o tempo todo, né? Eu estou no consultório e o paciente pergunta, Renata, o que eu faço antes? Eu faço aeróbico ou eu faço a musculação? O professor de educação física toda hora ouve isso também. A nutricionista também ouve. Poxa, e aí? Eu suplemento no meio, suplemento antes, suplemento depois, faço em jejum, como é que é? Então, a ideia desse artigo foi justamente a gente entender como um treino pode interferir no outro, tá? Então, foi um artigo publicado na revista Sports Medicine, em 2019, tá? Só aqui que eu estou deixando o pessoal entrar aqui. Tá? Então, na Sports Medicine de 2019. Então, ele começa o artigo, né? Esse grupo começa o artigo falando sobre a relação entre princípio de sobrecarga e recuperação inadequada. Né? Princípio de sobrecarga é um... Peraí. Princípio da sobrecarga é um dos princípios básicos do treinamento físico, onde a gente sabe que para ter adaptação, você precisa ser submetido a uma carga que não é tranquila, né? A um treino que não é molezinha. Se você está sempre fazendo treino muito fácil, significa que você não está tendo adaptações, tá? Então, o princípio da sobrecarga é isso. Agora, o quanto de sobrecarga você precisa? Você também não pode ter uma super sobrecarga que te fadigue absurdamente. E se você tem fadiga pós-treino, e isso
é esperado que tenha, porque existe o princípio da sobrecarga, quanto de recuperação você precisa. Ou seja, qual é o balanço ótimo entre sobrecarga que vai gerar adaptação e recuperação que você precisa também para poder regenerar os seus tecidos e também para essa recuperação, não, a falta dela, não influenciar no seu próximo treino, tá? Então, essa que é nesse ambiente que a gente está nesse artigo hoje. E ele usa o modelo do treinamento concorrente, que é o treino que combina força e resistência, tá? E aí vem um primeiro cuidado ao ler esse artigo, que quem leu talvez tenha tido um pouquinho de dificuldade no inglês. Por quê? Eles usam ali termos que ficam um pouquinho complicados, tá? Então, quando ele fala treino de resistência, ele está falando sobre treino de força, que é o que aqui no Brasil a gente chama ou de musculação, ou de treino de força, ou de treino contra resistência, seria o termo daqui do Brasil. Ou seja, você tem uma resistência que você precisa sobrepor, né? Você precisa vencer aquela resistência. Então, é um peso que você precisa vencer a resistência daquela carga. E quando ele fala treino de endurance, aí é o nosso treino dinâmico, o treino aeróbico, tá? Então, como ele usa resistência e endurance, e aqui no Brasil muitas das vezes a gente usa resistência para falar sobre treino de endurance, talvez tenha ficado um pouquinho complicado para quem passou o olho rápido e não parou para prestar atenção nos termos. Então, quando ele fala treino de resistência, né, o resistance training, ele está falando sobre treino de força, está falando sobre musculação. E quando ele fala sobre treino de endurance, é o treino aeróbico, aquele treino que é mais que é dinâmico e que é com movimentos repetitivos e que dura mais tempo, tá? Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, pode jogar aí no chat, ou se tiver a fim de falar, pode falar também, tá legal? Não tem problema não. Seguindo. E aí, a grande discussão do artigo é o quanto que um treino influencia no outro, tá? Na verdade, o foco aqui é o seguinte, o foco é performance no treino de endurance, ou seja, o foco é a corrida, ou o ciclismo, ou o remo, mas ele fala sobre a importância do treino de força e o quanto que o treino de força pode influenciar a performance do treino de endurance, tá? Então, aqui não tem ninguém com foco principal em musculação, tá? E depois ele até joga isso como uma das limitações do artigo, tá? Então, o que acontece? A grande questão é a fadiga neuromuscular após o exercício. Como é que é a fadiga do treino de força e do treino de endurance? Né? O treino de força, o treino de musculação, ele pode gerar uma fadiga que pode durar dias. O treino de endurance, estou falando do treino, não estou falando de correr uma ultramaratona, tá? Mas o treino de endurance, normalmente a fadiga dele vai estar resolvida em até 1h30. Agora, diversos estudos mostraram que as determinantes da performance do endurance, percebam, o objetivo do teste, do artigo é o quanto a musculação vai atrapalhar a minha performance na corrida, tá? Então, as determinantes de performance de endurance ficam prejudicadas 24 até 72 horas após o treino de força. E aí ele lança um termo que é a performance de endurance subotimizada pelo treino de resistência. O que ele quer dizer com esse nome horroroso aqui? Ele quer dizer o seguinte, cara, o treino de força atrapalha a minha performance na corrida. Ou, enfim, num treino de endurance, tá? E o quanto isso atrapalha, ganha esse nome aí de performance de endurance subotimizada pelo treino de resistência, tá? Não se preocupem com o termo, mas entendam o que ele significa. Significa justamente você ter um foco na corrida, no endurance de corrida, ou seja, na corrida de rua, podemos chamar assim, e o quanto a musculação, né, quanto aquele treino de musculação que, apesar de ser necessário, pode influenciar na sua performance na corrida. Até aí, tudo bem, gente? Tranquilo? E por que o treino de força pode influenciar a performance na corrida?
tá? Basicamente, a princípio, por esses motivos aí. Então, você fez um treino de força, se você ficou fadigado, você vai ter alterações na sua capacidade de recrutamento neural. Recrutamento neural para fazer o treino de endurance, tá? Menor eficiência de movimento pelo gasto energético. Você não repôs as suas necessidades energéticas que foram consumidas, os estoques energéticos que foram consumidos no treino de força. Olha aí a junção com a nutrição, tá? Redução dos estoques de glicogênio. Você usou o glicogênio no treino de força. Afinal de contas, o treino de força é um treino de alta intensidade, que vai usar o quê? Carboidrato. Tá? E a dor muscular tardia também pode te atrapalhar, pô. Vai treinar, vai correr com dor. Vai correr 15 km com dor, 20 km com dor. Tô moído da musculação e vou agora aqui correr 20 km. Então, isso também vai atrapalhar, tá? Agora, como é que a gente pode mexer no treino de força ou no treino de endurance para não ter esse prejuízo, para ter o melhor dos mundos? Ora, avaliando os parâmetros que a gente conhece de treino. Então, o quanto a intensidade a intensidade dos treinos pode influenciar, quanto o volume de treino pode influenciar, quanto a ordem dos treinamentos. Ah, Renata, mas se você fizer a musculação depois do treino de endurance, não vai atrapalhar o treino de endurance. Não vai atrapalhar o treino que você já fez, mas e o próximo? Já que o efeito tardio da musculação pode durar aí 72 horas. Você vai ficar 72 horas no sofá? Não vai, tá? A frequência dos treinos e a importância dos períodos de recuperação também. Então, é isso que eles vão discutir ao longo desse artigo, que nós vamos discutir ao longo desse artigo, tá? E ele mostra aqui, ele tem alguns gráficos bem legais nesse artigo, em que ele mostra, nesse primeiro, que é a figura 1 do artigo, os efeitos deletérios da fadiga induzida pelo treino de força sobre a qualidade dos treinos de endurance. Ou seja, o quanto a fadiga do treino de força, tá, que está aqui, vai influenciar no treino de endurance de forma aguda e de forma crônica. Renata, como assim forma crônica? Ora, a adaptação aos treinos agudos, né? A adaptação que eu quero lá na frente para minha performance numa prova, ela vem do somatório dos efeitos agudos de cada treino que eu fiz. Se eu faço a musculação e depois eu treino mal o meu treino de corrida, aí meu próximo treino de corrida também é ruim, o próximo também é ruim, o próximo também é ruim. E tudo isso porque a musculação está atrapalhando. Daqui a 3 meses, daqui a 4 meses, daqui a 1 ano, a minha performance de corrida vai continuar ruim. Ou, pelo menos, não vai ter evoluído como poderia ter evoluído se eu não tivesse essa interferência. Tá? Até aí tá claro, gente? Coloca aí no chat para mim se está claro, por favor. Se está tudo bem. Show. Então, vamos lá. Então, olha só. Você faz o treino de força. O que esse treino de força gera em você? Né? Lesão muscular? Sim, faz parte do treino de força. Alteração da cinemática, né, da sua capacidade de movimentação? Sim. Teve gasto energético importante? Teve. Fadiga neural? Sim. Consumiu glicogênio? Sim. Isso tudo vai influenciar em você ter uma menor recuperação, uma capacidade subótima de contração muscular e menos substrato energético disponível. A não ser que você faça o quê? Alimente, né? Se você repuser, tudo bem. Agora, se você não repôs, vai estar faltando energia. Isso aqui vai influenciar no seu treino de endurance. Tanto na sua performance aeróbica, que aqui quando ele chama de performance aeróbica, ele está falando de exercícios abaixo do limiar anaeróbico, tá? Quanto na sua performance anaeróbica, na sua capacidade de potência, de explosão. Ora, se seus treinos são ruins, e isso vai se repetindo, cronicamente você vai ter uma piora
cronicamente você vai ter uma piora da sua performance. Ou, pelo menos, você não vai ter um bom desenvolvimento, você não vai ter um bom ganho, uma boa adaptação daquele treino. Tá? Então, olha como uma coisa aqui hoje vai mexer num outro negócio lá na frente. Tá? Ao longo de meses. Então, o objetivo desse estudo, que é um estudo de revisão, foi revisar outros estudos que têm explorado os efeitos agudos do treinamento de resistência sobre os treinamentos de endurance. Lembrando que resistência é força, tá? E aí ele começa falando sobre qual seria o tempo ideal de recuperação entre o treino de força e treino de endurance. Só que ele não chega a nenhuma conclusão. Por quê? Porque o tempo ideal de recuperação vai depender da intensidade do treino de força, dos tipos de treinamento que você fez, né? Era um treino de força voltado para potência, com movimentos mais rápidos, mais explosivos, ou não? Qual foi a ordem dos treinos? A velocidade de contração no treino de força, qual o efeito cumulativo, quanto você vai somando desses treinos. Então, a necessidade de recuperação, o tempo ideal de recuperação é difícil de você avaliar, porque você tem que avaliar todas essas variáveis, tá? Aí ele vai para outro pensamento. Então vamos entender qual é o efeito agudo da intensidade do treino de força sobre a performance da endurance, tá? E aí ele diz que basicamente você pode ter dois tipos de treino. Eu sei que para a galera da educação física aí se discute muito isso, né? Treino com muita carga, pouco volume, aumenta a força, faz hipertrofia e tal, mas aqui ele coloca assim, e vamos considerar que sim, tá? Então, o que é muita carga e pouco volume? Muita carga é carga alta na musculação e pouco volume é porque você fez poucas repetições, tá? Porque o que é o volume? O volume é a quantidade de quilos que você deslocou, assim digamos, numa sessão de musculação. Então, se você está fazendo muita carga, ou seja, num exercício você está fazendo com muita carga, e quando eu falo muita carga, pessoal, isso está lá nas aulas, tá, de treinamento, assistam. Quando eu falo muita carga, eu estou falando de muita carga para aquela pessoa. Então, aquela carga que ela está deslocando num determinado exercício equivale a quantos por cento de uma repetição máxima para aquela pessoa, tá? Mas beleza, vamos imaginar que a pessoa está fazendo um treino com cargas altas, mas poucas repetições e poucos exercícios. O volume vai ser pequeno, porque o volume é quanto de carga ele deslocou ao longo do treino todo, tá? E, a princípio, esse tipo de treino serve para aumentar força. Segundo está no artigo, eu sei que isso tem um monte de controvérsia, mas, enfim, vamos considerar que é isso. E tem treino com carga moderada e muita repetição, e isso vai gerar um alto volume. No final das contas, se você compara esse treino com esse treino, segundo treino, você deslocou muito mais carga naquela sessão de musculação. E, a princípio, esse seria um treino para hipertrofia, tá? Não estou falando treino com baixa carga e milhares de repetições. Eu estou falando carga moderada, mas que, no final das contas, dá um volume alto, tá? Isso seria para hipertrofia. Qual é a questão aqui? O João está falando ali, ó, tensão, tempo, poucas repetições e muita carga. Isso aí, tá? Agora, o estresse físico do treino de força perdura por pelo menos 24 horas e pode perdurar por até 72 horas. Tá? Agora, a princípio, para mesmos volumes, ou seja, a carga deslocada ao longo da sessão de musculação foi a mesma, tá? Só que numa você fez muita carga, fez em cada exercício cargas muito altas, acima de 80% de uma repetição máxima, o estresse físico e a fadiga vai ser maior. O que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar que no treino você desloca 4.000 quilos, tá? Claro que ao longo do treino todo. Só que eu fiz 4.000 quilos fazendo muitas repetições e pouca carga. E o João fez 4.000 quilos fazendo poucas repetições, mas com carga muito alta, muito perto da repetição máxima dele. A necessidade de recuperação dele vai ser maior do que a minha.
tá? Porque parece que o que influencia mais nessa necessidade de recuperação e na influência sobre o treino aeróbico depois vai ser principalmente a carga relativa, no sentido de você levantou um peso muito próximo da sua repetição máxima ou não, tá? Isso considerando para mesmos volumes, tá ok? Força bruta, como o João falou ali. Então, isso é importante. Será que o atleta E aí é o professor de educação física que vai discutir isso, né? Mas será que o atleta de corrida, ele precisa fazer um treino com pouca repetição e com tanta carga? Talvez não. Se é corrida de rua, eu não estou falando do Usain Bolt correndo 100 metros. Mas se é corrida de rua, talvez ele não precise. E aí isso pode ser um ajuste interessante para que ele não tenha tanta fadiga e isso não interfira tanto no treino um treino aeróbico dele, e aí ele vai ter a progressão, né, de performance no que interessa para ele, que é o treino aeróbico, tá? Efeito agudo do treino de força na intensidade do treino de endurance, tá? Quanto mais intenso o treino de endurance, né? Você precisa de mais glicogênio. Para qualquer treino, quanto mais intenso, né? Mais você precisa de glicogênio. Se você consumiu aquele glicogênio no treino de força, você está ferrado. Se você vai fazer um treino de endurance com alta intensidade, ou seja, acima do limiar anaeróbico. Tá? Então, isso tem que estar bem explicadinho. Por que tem que estar bem explicadinho? Porque senão a pessoa vai errar. Vai errar na dieta, vai errar no treino, vai estar fadigado. Ah, pô, não rendi nada no treino de corrida porque meu treino de musculação foi muito pesado. Tá bom, faz sentido? Faz. Mas será que se você tivesse feito uma suplementação direitinho, isso não ia melhorar? Talvez sim, muito provavelmente sim, porque pelo menos um efeito você está tirando, que é o efeito do consumo do glicogênio, né? Da depleção do glicogênio, tá? Outra coisa importante é que o tipo de treino de endurance pode fazer diferença. Como assim, Renata? Seguinte, quando a gente está correndo, a gente precisa estar em pé, obviamente. Então, a gente tem o gasto energético da sustentação do corpo e da movimentação do corpo todo, né? Do deslocamento do corpo todo contra o ar, enfim, por aí vai. Quando você está pedalando, o seu corpo está sustentado pela bicicleta. Você não precisa fazer força para isso, tá? Isso é uma das coisas. Quando você está nadando, a água te sustenta também. Então, os estudos mostram que o estresse corporal para a corrida é muito maior do que para o ciclismo e para a natação. E aí, isso pode fazer muita diferença. Porque você fez um treino forte de musculação, mas naquele dia, de repente, se você for um triatleta, tá? Você pode optar para, nos dias que você tem treinos mais fortes de musculação, não ser o dia que você faz corrida. Você faz natação, por exemplo. Isso funciona bem. Ah, não, mas meu objetivo é correr. Aí não tem jeito. Aí você não vai conseguir lidar com variáveis de esportes aeróbicos, né? De esportes de endurance. Mas se você é um triatleta, se você faz biatlon, ou se você não tem objetivo de endurance, ou seja, se só quer fazer atividade física e ter saúde, talvez você possa intercambiar o treino de endurance, tá? Lembrando que o treino de corrida, ele é mais sofrido, assim digamos, então ele tem que ser com você mais relaxado, mais recuperado. Então, eu acho que esse artigo tem alguns, apesar dele ser uma leitura que eu não achei fácil, porque ele mistura os termos e tal, fica um pouquinho difícil, esse artigo tem alguns insights legais
para a gente levar para o consultório, para levar para os nossos pacientes, para os nossos clientes, para os nossos, enfim, para as pessoas com quem a gente lida, que tem essas dúvidas relacionadas a treinamento e que às vezes vem com a queixa da fadiga. E aí esse é um erro importante que muitas pessoas têm, que é de não parar para perguntar o detalhe do treino. Você pergunta assim, o que você treina? Eu treino corrida. Tá, faz musculação também? Faço, acabou. Não, tem que entender como é que é a planilha. Não, mas na segunda-feira você faz o quê? Tá, na segunda-feira você descansa da corrida, porque no domingo você já fez um longão, e aí você faz uma musculaçãozinha à noite. Tá, beleza. Mas teu foco é a corrida, né? E na terça? Na terça tem uma corrida importante. Pô, será que não é melhor botar essa musculação na segunda de manhã? Que aí vai dar mais tempo de intervalo até a próxima corrida? Entendeu? Então são alguns detalhes. Aí quanto que é essa musculação? Como é que é essa musculação? Você faz com muita carga, faz com pouca carga? Quanto tempo você fica na academia? Né? Às vezes a pessoa não tem detalhe da carga, mas se perguntar quanto tempo fica na academia, não, eu fico 1h30 fazendo musculação. Cara, é um treino de musculação pesado. A não ser que ela fique no Instagram postando foto, é um treino de musculação pesado, tá? Não, eu faço uma musculaçãozinha rapidinha, basicona ali, pouca carga, é tranquilo. Tá, seu foco é a corrida, beleza, mas será que isso está sendo suficiente para você desenvolver a força que você precisa para a corrida? Então, são detalhes. É claro que o profissional de educação física é quem vai ajustar isso, mas às vezes esse paciente vem no meu consultório com queixa de fadiga, pô, não estou rendendo no treino. Então, eu preciso entender o detalhe do treino dele. Ou às vezes vai no consultório da nutricionista e fala, pô, estou muito cansado, deve ser porque eu estou com alguma déficit de vitamina aí. Aí você vai, faz exame, tá tudo legal. Mas como é que tá? Tá suplementando? Tá suplementando o suplemento certo para aquele tipo de treino, para a intensidade do treino? Porque isso também vai fazer diferença. Tá? Então, olha como é lindo isso aí. É lindo. E aí vem a questão da ordem dos treinamentos e já falando sobre efeito crônico, tá? Claro que o efeito crônico vai depender dos efeitos agudos. Isso aí a gente já conhece, né? A adaptação, ela demora. E para você ter adaptação, você tem que ter os treinos agudos, tá? Mas a princípio, desculpa. Opa, peraí, passei aqui. Os treinos de força, né? A ordem força, endurance, ou seja, treinar força antes do endurance, prejudica mais do que a ordem endurance força, tá? Uma máxima que a maioria dos professores de educação física usa e que eu acho que funciona muito bem é a seguinte, cara, o primeiro treino, se você vai fazer 2 treinos no mesmo dia e assim seguidos, o primeiro treino é o teu treino foco. Foco, ou seja, seu objetivo. Tá? Então, se você é um corredor e você vai ter que fazer corrida e musculação no mesmo dia, começa com a corrida. Depois você faz a musculação. Se você é um fisiculturista e você tem que fazer a bike ou a corrida para dar um gás e porque você precisa do seu aeróbico, foca na musculação. Depois você faz o aeróbico. Tá? Então, essa é uma dica bem basicona, que eu acho que faz todo sentido, mas a gente não pode esquecer que aquela... beleza, então meu foco é corrida, eu faço a corrida e depois eu faço a musculação. Me mato na musculação. Tá bom, mas amanhã tem corrida de novo. Então, essa musculação de hoje vai atrapalhar na corrida de amanhã. E aí que é a mágica que o professor de educação física tem que fazer. E aí, acabei me adiantando, né? Falei isso antes de passar o slide. A gente não pode esquecer da fadiga acumulada, né? Que os efeitos do treino não são só agudos. Os efeitos do treino são também subagudos. Né? Você não treinou agora, pô, tô morta aqui na academia. Cheguei em casa, eu tomei um banho, já tá tudo bem. Não. Principalmente se for um treino de musculação, a gente já viu, dura muito tempo, tá? E pode durar aí 48 horas, até mais, tá? Tem estudos mostrando até 72 horas, tá? Beleza, Renata, falou um monte de coisa, e aí, o que eu faço? Aí ele mostra algumas sugestões de aplicações práticas, tá? No final do artigo. O que eu achei legal, tá? Achei bacana. Acho que o artigo é meio confuso, eu trouxe para vocês assim, as coisas mais bacanas, eu acho que essa é uma discussão necessária, porque
sei lá, 90% das pessoas faz treino que tem as duas coisas, mesmo que não seja no mesmo dia, e a maioria faz no mesmo dia, tá? E aí vamos lá. Então, orientação para ambos os treinos no mesmo dia. A sugestão ideal é que se você vai fazer 2 treinos no mesmo dia, que você use espaço. Então, um de manhã e um mais tarde, tá? Pelo menos 6 horas de recuperação, tá? Após o treino de musculação, tá? Pelo menos 6. A outra sugestão que ele dá é aquela que eu falei. Se vai fazer um treino de força muito pesado e é um multiatleta, é alguém que é um triatleta, é alguém que faz mais do que uma modalidade, deixa o treino ou de natação ou de bicicleta para o dia, né? Ou seja, que esse é o que vai ser afetado, digamos assim, pelo treino de musculação forte anterior. Tá? Agora, evitar combinar no mesmo dia um treino de força de alta intensidade com um treino de endurance de alta intensidade. Aqueles treinos que você vai acima do limiar anaeróbico, tá? Ah, Renata, que tipo de treino que a gente vai acima do limiar anaeróbico? Se pensar num treino de corrida, aquele treino que tem períodos de até 20 minutos, por exemplo, ou seja, alta intensidade em 20 minutos, tá? Uma meia hora. Esses são treinos pesados e que vão ser claramente prejudicados pela musculação. Você está usando o mesmo tipo de sistema energético, tá? Na musculação você usa sistema anaeróbico, principalmente anaeróbico alático, mas é anaeróbico, e no treino de endurance acima do limiar anaeróbico, você vai estar usando o sistema anaeróbico também, tá? E aí, o aporte energético está vindo do mesmo lugar, é carboidrato, tá? Fosfocreatina e carboidrato. Como evitar fadiga no treino de endurance vários dias após o treino de força, né? É aquela pessoa que faz musculação 2 vezes por semana e tem o foco no endurance e faz o endurance todo dia. Como é que evita, né? Evita afastando seus treinos importantes de corrida do dia da musculação. Por mais que você corra todo dia, deixa o treino mais aeróbico, de menor intensidade, para logo depois do dia da musculação. E os treinos de maior intensidade para mais longe do último treino de musculação e mais perto do próximo, tá? E orientação para minimizar a fadiga no treino de endurance no dia seguinte ao treino duplo, né? Fez 2 treinos no mesmo dia, musculação e corrida, e no dia seguinte vai fazer a corrida, né? Tentar dar um intervalo bom, ou seja, você vai fazer isso, faz os 2 que você tem para fazer de manhã, ou então faz a corrida de manhã, a musculação à tarde e joga a corrida para outro dia mais tarde um pouco, ou seja, aumenta o espaço, tá? Deixar pelo menos 9 horas de recuperação é o que eles sugerem, tá? E mais uma vez, se você puder evitar fazer a corrida logo após a musculação, se você vai fazer várias modalidades, deixa a natação, deixa o ciclismo, que são menos pesados. Aí vem com as orientações gerais, né? Eu acho que isso é importante. Essa questão da monitorização da fadiga é super séria, tá, gente? Porque é a monitorização da fadiga que a gente evita o overtraining. E a gente não está mais nem preocupado com a performance imediata, né? Mas com o overtraining, que é uma doença, né? Que é um problema sério. Então, monitorizar a fadiga, particularmente quando for combinar treino de força, aqui é acima de 80, abaixo de 80, aqui é acima, tá? Acima de 80% de uma repetição máxima com endurance de alta intensidade, que é acima do limiar anaeróbico, tá? Se perceber que a fadiga está interferindo nos treinos de endurance, tem que mexer nos treinos de força, porque o foco dessa pessoa é endurance, tá? Maiores períodos de recuperação podem ser necessários após os treinos de força, principalmente quando seguidos do treino de corrida. Então, muita atenção à recuperação, né? Aquela velha frase do descanso é treino, isso é importante, é importantíssimo,
tá? E às vezes a gente fica com essa preocupação só com o atleta, o cara que compete profissionalmente e tal, mas é pior ainda quando a pessoa trabalha além de ser atleta, né? Por quê? Porque essa pessoa ela não vai ter recuperação adequada. Quem aqui já teve a oportunidade de acompanhar atleta profissional, sabe que o cara vive para aquilo ali. Então ele vai acordar de manhã, vai fazer um treino, depois ele vai, volta para casa, dá uma descansada, dá uma dormida, almoça, aí depois dorme de novo, enfim, dorme só depois do almoço e tem um outro treino mais tarde. Então ele tem os períodos de descanso que eu não descanso mesmo. Ao passo que o esportista, né, o atleta amador, que tem o seu trabalho, ele não vai descansar. Ele vai pedalar 4 horas da manhã, vai voltar em casa 7, 8, vai tomar um banho, vai trabalha o dia inteiro, às vezes faz uma musculação na hora do almoço, continua trabalhando, volta de noite para fazer a natação ou a corrida, tá? E vai dormir para no outro dia acordar de novo e pedalar de novo às 4 da manhã. Então, essa questão da fadiga é extremamente importante. E a gente que trabalha em clínica com esse perfil de paciente, a gente pega isso o tempo todo. E aí não esqueçam de perguntar também sobre o trabalho, que isso é bem importante, tá? Após treino de força para potência, que são aqueles que você faz o deslocamento da carga com alta velocidade, pelo menos um dia de recuperação parece ser necessário, tá? Pelo menos, né? Às vezes mais. Após treinos de grande volume, acima de 10 mil quilos, né? Lembrar que volume é o número de repetições multiplicado pelo número de carga, né? Que você deslocou e vai somando de cada exercício. Ou treinos que levam à falha, mais de um dia de recuperação podem ser necessários. Se a combinação no mesmo dia for necessária, fazer primeiro o treino de endurance e depois o treino de força, com intervalo de pelo menos meio dia. Seria o ideal. Faz o treino de manhã, prioriza o seu treino mais importante de manhã e faz o treino de força depois, mas dá um intervalo, porque o treino de endurance também não é tranquilo, né? O treino de endurance também cansa e também vai atrapalhar o treino de força, que é um objetivo da pessoa também ganhar força, apesar de não ser um objetivo principal, né? Não ser o objetivo principal. Tá? Limitações desse estudo é que tudo que foi falado aqui foi falado baseado em estudos cujo objetivo era manutenção, né, melhora da performance na corrida e não na musculação. Então, esse artigo não vale para quem o foco é a musculação, tá? Eles usaram em vários dos estudos que foram analisados, usaram marcadores de lesão muscular, tá? Basicamente medida de secar total, né? Creatina fosfoquinase total, que não são marcadores diretos de fadiga, mas mostram lesão muscular que vai estar associada à fadiga, tá? Estudar fadiga por si só é difícil. Basicamente, eles analisaram a fadiga vendo resultado do treino aeróbico, falando assim, poxa, a pessoa treinou musculação aqui, fez o aeróbico aqui, poxa, teve um resultado pior do que no dia que ela treinou o aeróbico e foi um aeróbico sem ter a musculação antes. Então, são por resultados de performance, tá? E faltam estudos que analisem o maior número de treinos de força. Como o objetivo aqui é endurance, acaba que você não tem assim, todo dia treina força e endurance, ver o que acontece. Não, isso você não tem. Você tem treinos de força 2 vezes por semana, no máximo 3 vezes por semana. Então, gente, esse era o artigo que eu tinha para apresentar para vocês. Imagino que vocês tenham algumas dúvidas e alguns pontos para conversar. Eu sei que o João já quer falar algumas coisas. Mas a ideia desse artigo era mostrar, primeiro, a complexidade, né? É tranquilinho, faz ali a musculação, corre, então está de boa, não é tranquilo. Não só porque isso vai influenciar no próprio objetivo, que é ganhar performance, mas porque a gente tem vários detalhes para fazer, né? Quando eu falo a gente, eu estou falando da equipe multidisciplinar. Então, muitas das vezes o paciente vem para o médico vai mexer pouco nisso, né? Mas a gente acaba recebendo a queixa da fadiga e às vezes precisa conversar com o treinador para entender o que está acontecendo, precisa conversar com o nutricionista para entender o que está acontecendo. E esses profissionais também vão poder mexer nos seus planos, seja no plano de treino, seja no plano alimentar, para tentar melhorar essa performance, né, que é o objetivo. E a gente precisa ficar muito atento a essa queixa de fadiga dos pacientes, porque não só elas influenciam na pior performance, porque o paciente não vai treinar bem,
não vai ter os estímulos necessários, né? O princípio da sobrecarga atuando de forma tão maravilhosa para lá na frente ter a adaptação, mas lembrar que treinar fadigado é mais risco de lesão. No caso de algumas modalidades que exigem atenção, é mais risco de lesão séria, então, né, queda no ciclismo, trauma no boxe, por aí vai, por conta de falta de atenção, porque a fadiga tira a atenção, tá? Então, isso é importante também. Então, são ajustes que a gente precisa trabalhar junto, e apesar da complexidade desse artigo, eu achei que ele é muito legal para mostrar a importância do detalhe quando a gente está falando de performance, tá? Era isso que eu tinha para apresentar, mas tenho certeza que tem dúvidas, então vou tirar aqui o slide e podemos conversar. João, quer falar alguma coisa? Fala aí. Fala aí, João. Beleza? Cara, nesses anos a gente atendendo junto lá, eu já vi várias vezes a sua preocupação com a fadiga e com o overtraining, enfim, e a preocupação e como é que você pega o detalhe dessa questão ali. Lógico, no nosso caso, numa avaliação cardiovascular, né, de variações de frequência cardíaca, uma observação até mesmo do próprio paciente ou do atleta que entende essa diferença que está acontecendo no corpo dele. E uma coisa que é interessante é também a gente saber e entender se ele está usando algum artifício, né? Algum sujo aí para ter uma melhora de desempenho, porque essa melhora pode ser fictícia, né? A partir que muitas vezes o cara trabalha, um exemplo, né? O cara trabalha o dia todo, faz um treinamento de endurance pesado, usa um ergogênico, usa um hormônio para poder ter uma melhora, e muitas vezes esse efeito ele sai pela culatra, né? Porque precisa ter uma bomba, um escoamento ótimo, e a gente precisa que esses nutrientes cheguem no músculo de maneira eficiente. E aí a gente se encontra com desorganização aí, né? Então, eu acho que o que o artigo tenta falar também é para a gente tentar organizar tudo isso. É muito difícil. Né? Não, muito difícil. Até porque o dia só tem 24 horas, né? E a gente está falando de... O artigo fala de atleta, né? E o atleta... E aí, você quer dar um monte de intervalo para um monte de coisa, você também pode errar na dose, de ter tanto intervalo que você não consegue fazer o número de treinos e o volume de treino necessário para ter as adaptações. Sem contar o trabalho, né? Enfim, sem contar a vida externa aí, né? Mas o que a gente mais pega são pessoas querendo ter vida de atleta, mas sem entender que o atleta, assim, no próprio conceito de atleta, o cara não trabalha, né? Ele vive do esporte. Sim, o trabalho dele é ser atleta, né? E o descanso faz parte, né? E o descanso faz parte. Então, o artigo muito bem isso. Se você não tiver o intervalo entre os treinos com descanso, não é um intervalo ativo, sentado, trabalhando, sim, você tem perda de performance, tem mais lesão, e a gente tem um montão de substância sendo usada para evitar isso, mas que, na verdade, não evita. Você dá uma enganada, e dar uma enganada no músculo é lesão certa, né? Sim. Sim, assim, você falou de substância e tal, mas acho que até antes de pensar em suplementação efetiva e tal, é comida mesmo, né? É combustível. E vai faltar. E vai faltar. Quantos são os pacientes que você vê lá no consultório comigo que fala assim, olha, agora, pô, eu tô ótimo, perdi X quilos, tô treinando super bem, tô fazendo boxe, muay thai, não sei o que lá, de manhã em jejum. E dieta low carb. Aí a gente vai lá, pesa o cara e o cara tá perdendo músculo. Ele não perdeu gordura. Por que ele não perdeu gordura? Porque ele está fazendo o treino que é de alta intensidade, que exige carboidrato, sem carboidrato. Porque ele está fazendo dieta low carb. Ele já está sem comer carboidrato na véspera. Aí jantou alface e ovo. Aí chega de manhã, o cara vai fazer um boxe de alta intensidade, não sei o que lá,
ele até acha que o treino tá maneiro, só que ele tá perdendo músculo. E aí você fala assim, não, olha só, parou com isso aí, não quero que faça alta intensidade em jejum, vai ter que comer carboidrato antes do treino e vai treinar. E o cara vai falar assim, pô, tô voando no treino. Exato. E o que você fez foi dar comida. Exato. Então, assim, é importante que você falou, né? Equipe multidisciplinar, né? Pô, o nutricionista é entender até se o cara está falando a verdade ou não, né? Também. Tão difícil, né? Porra, treino tantas vezes por dia, tu faz uma dieta baseada naquele gasto e não é aquilo. Ou então o cara tá achando que está treinando muito mais e está arrumando um problema. E aí a gente pega aqueles pacientes com várias alterações, se a gente não pensar em overtraining, entendimento de intensidade e volume disso, não funciona, né? Não funciona. E vale, já que você falou de overtraining, acho que vale a lembrança que o overtraining ele vem por um desequilíbrio entre sobrecarga e recuperação. E a gente tende a achar que quem tem overtraining é quem treina muito. Teoricamente, sim. Mas se a pessoa treina normal, vamos dizer, não é um treino super intenso e tal, ou de volume muito alto. Faz um treino ali, basicão, mas ela não descansa e ela ainda trabalha pra caramba, ela pode entrar em overtraining. Sim. Porque a sobrecarga física que ela está sendo exposta é muito maior do que o descanso, né? Do que a recuperação. Eu acho que o mais importante da equipe multidisciplinar é desmistificar um pouco do que acontece hoje também na atualidade, né? Vender uma falsa ideia de atleta que não é o que o cara vai conseguir com a carga de trabalho profissional que ele tenha. Uhum. Pô, entender esses mecanismos todos de você otimizar, dar uma eficiência maior, adaptando ao dia a dia do sujeito. E essa compreensão ela tem que ser entre as partes, né? Porque não adianta só a gente fazer um diagnóstico de uma disfunção cardiovascular, por exemplo, ou uma disfunção qualquer que seja orgânica, se o cara entende que ele vai ser o cara da mídia social, né? Que vende uma ideia totalmente furada, né? Sim. Então, acho que a gente está na atualidade tendo que brigar muito com isso, né? Brigar muito com falsas ideias que são muitas das vezes inatingíveis, né? O cara tem que entender que o atleta é diferente, pô. Daí, enfim. Não dá para ter uma meta de atleta, uma meta de super profissional, uma meta de não sei o que lá, porque vai bagunçar, né? Você pode ser um bom amador, mas isso vai atrapalhar de alguma forma o seu profissional, a sua saúde ou alguma coisa assim. Então, o equilíbrio é muito difícil de encontrar, né? E, enfim, eu já tive nessa pele aí de tentar juntar tudo e, pô, não dormia nada e estava aí, em cima de um overtraining, monitorando o tempo todo. Então, não é tranquilo, não é nem um pouco tranquilo. E a gente tem o tempo todo no consultório, né? Outro dia a gente atendeu um médico que foi fazer o Letap, né? Ciclismo lá em Campos do Jordão. Um cara que treina bem, treina forte, já treina há muito tempo. E fez uma diarreia nas vésperas da prova, na véspera da prova. Falou, tô com diarreia, mas tá beleza, vou lá fazer minha prova de ciclismo, viajei aqui para isso. Se alimentou mal, estava com diarreia, estava desidratado, fez a prova de ciclismo e fez uma rabdomiólise. Desceu da bicicleta cheio de dor no corpo, falou, que estranho, eu tô cansado, mas estranho, né? Uma dor no corpo, tipo uma câimbra, não sei o que lá, foi urinar mioglobinúria. E o cara é médico. E ele sabia o que estava acontecendo, mas era a tara do atleta, né? Vi que a Patrícia abriu a câmera ali. Quer falar, Patrícia? O que você falou aí, por acaso eu conheço esse médico e por acaso eu conversei com ele, ele é intensivista, que é pior, né? Uhum. E aí eu falei, cara, quando eu encontrei com ele lá, eu nem sabia que ele era teu paciente, encontrei com ele lá porque trabalhamos juntos no São Lucas. Ele virou meu paciente para isso aí. Antes ele era só um médico que eu conhecia que mandava paciente para mim.
Não, e eu levei um susto, eu falei, o que tá fazendo aqui? Quando ele me contou essa história, eu falei, cara, não tô nem acreditando que você fez isso, né? Porque, assim, eu acho que o conceito mais básico que a gente tem é isso. Diarreia, desidratação, não tem como você fazer um letap nesse nível, né? Ou vai reidratar, mas eu não sei nem se dá tempo, dependendo do volume e de como foi essa diarreia, não dá tempo nem de fazer uma reidratação, não tem como. Na noite antes da prova, tipo, não tem como. Não tem como. E hoje, aliás, o meu café da manhã na natação foi exatamente por isso. Nós estamos falando exatamente dessa questão aí da diarreia e do exercício e da maratona. É muito comum, né? Sim. Acontecer no meio da coisa. Aí começa a ter problema, vários pacientes apresentando, às vezes, confusão mental. Essa questão do pré-treino e até do pré-prova é muito importante. Carboidrato nisso. Aliás, inclusive, o seu post da semana passada foi sobre isso, né? Um treino que você fez aí sem pré-treino, né? Vamos nem falar sobre isso, mas você falou um post... Eu sabia, eu tinha total noção, mas é a correria. É a correria. Pois é, mas é isso, a gente faz. Eu também estou aqui com problema no meu joelho de novo, porque... ou, aliás, foi bem isso mesmo, a questão de correr, fazer musculação, aí tem natação no dia seguinte, o que você faz e que horas você faz, e provavelmente deu ruim nessa brincadeira, né? Uhum. Mas isso é importantíssimo mesmo. Quando eu li esse artigo ontem, realmente é um artigo difícil de ler, mas eu falei, eu comecei a me colocar nos pontos, eu falei, nossa, olha eu aqui fazendo isso, né? Eu não dou, às vezes eu não dou, na maior parte das vezes eu não dou tempo entre o treino de corrida e musculação. Quer dizer, agora meus treinos de corrida estão leves, mas nem sempre foram. E eu sempre fiz isso, treinava corrida e saía da corrida e ia direto para a musculação. O ideal é separar, agora não é fácil, né? Com a rotina que a gente tem, não é tranquilo. Não é. Mas eu sempre evito fazer no dia da natação, porque no dia seguinte, se eu fizer a musculação no dia da natação, no dia seguinte eu vou correr. E aí, realmente, eu sempre acho que o meu treino de corrida depois da musculação é pior do que quando é a natação, porque a natação realmente não é meu foco, né? É isso. Eu acho que é legal esse artigo para a gente poder pensar em alguns detalhes para poder ajustar, porque cada paciente é de um jeito. É, né? verdade. O mais importante, não só porque os objetivos são diferentes, o ponto que ele está de treinamento é diferente, mas porque a rotina dele extra-treino vai ser diferente. E aí é que a planilhona não serve para todo mundo. A planilhona tem que ser adaptada para aquela pessoa na rotina dela. E essa que é a beleza do negócio, né? Os cuidados com a alimentação nessa hora tem que ser redobrados. Né? Essenciais. Tudo, né? Tudo vai fazer diferença aí. Né? Pessoal, mais alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, agradecer a presença de todo mundo. Espero que vocês estejam gostando. Acho que foi muito legal. Tem aula lá para assistir, viu? E quinta-feira, 8 horas da noite, se eu não estiver enganada, a gente tem o primeiro pódio lance, que vai ser uma discussão com o Lincoln Cavalcante, campeão mundial de kickboxing, professor de educação física, que vai falar, a gente vai bater um papo com ele sobre eletroestimulação, treinamento físico, tem muita coisa bacana para a gente conversar, a experiência de atleta como campeão de kickboxing, então bem bacana, vale a pena, quinta-feira, tá bom? João, quer falar mais alguma coisa? Show de bola aí. Show. Bacana. Então, valeu, pessoal. Boa noite, bons dias, porque quinta-feira estamos juntos de novo. Tchau, tchau. Valeu.